Bem, então na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver, né? A gente vai ver sobre a Segunda Guerra Mundial e o pan-americanismo brasileiro. Então a gente não vai, né, focar muito na questão, né, de todos os movimentos que aconteceram, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Na aula passada, a gente já viu a respeito, né, de como que se deu a questão dos Estados Unidos e essa conjuntura pré-Segunda Guerra Mundial. Chegou o maquinário. Chegou o maquinário, o Paulo vem logo atrás aí, né? O professor, tô brabo com o Paulo Jordão, hein? Por quê? Nunca me convidou eu pra ir na casa dele. Tive que conhecer hoje o pai dele lá na cidade de Açaí. Nosso grande Paulo aí, o pai do Paulo Jordão, hein? O Paulo Jordão Júnior, hein? O outro nosso grande Paulo lá. O pai do Paulo já ganhou em São Jerônimo, professor. Ah, já ganhou? Candidato forte a vereador, hein? Um dos maiores Ah, locutores do norte pioneiro do Paraná. olha que beleza. Mas o Paulo Jordão não convidou, então, para você ir na casa dele, Thiago? Não convidou, professor. E eu que tive. O pai dele que teve que convidar eu. Já fechei alguns apoios para ir lá em São Jerônimo pedir voto pro pai dele também, né? Não é conhecido toda a região do norte do Paraná aqui, né, professor? Sabe como é que é as Ah, coisas, né? uhum. Thiago é um cara, hein, Thiago? Meu pai gostou de você, hein, Thiago? Não deu para entender o que o Paulo falou? Meu pai gostou bastante de você, tô falando, Ah, eu também gostei bastante dele. falando você. Seu amigo lá foi candidato a vereador lá de Açaí lá. Eu falei, o Thiago é o cara. Da- da- e daqui uns 8 anos vai ser o candidato nosso a deputado federal, Paulo. Vai representar a região nossa aqui. Vai, esse cara aí, deputado federal, hein? Uma É. Brasília, hein, Thiago? Opa, nem tanto, né? Nem tanto, nem tanto. Aí ele vai, aí eu espero que ele leve eu para trabalhar de assessor lá, junto com ele lá em Brasília, para Professor, ganhar o uns 15 mil por mês. senhor sabe quem que eu fechei apoio na minha candidatura? Eu Tercílio Turini, o senhor já deve ter ouvido falar. não conheço. Ele é um dos principais deputados aqui do Norte Pioneiro. Na verdade, ele é de Londrina, né? Mas ele representa toda essa questão do Norte Pioneiro, a região norte do estado. Só que ele é base do governo, né? Ele é o braço direito Ah, do entendi, Ratinho. Só que ele tem muita entendi. influência, né, no governo do Ratinho. É, a política é desse jeito, né? Tem que fazer aliança, né? Como diz aquela, político tem que fazer política. É, então vamos lá. Deixa eu só registrar aqui o pessoal que está aqui na aula. Registrar de novo, né? Porque eu já fiz uma chamada, era 85. Aí, ó, quase que a Cauane leva falta. Quase que você levou falta, Cauane. Ô, louco. Aí, para quem não leu ainda o jornal dessa semana a Cauane escreveu lá para a gente, contribuiu lá com o jornal de geografia, viu? Então peça, Cauane, para os colegas aí da sala fazer a leitura do, A do gente jornal e participação do privilegiar lá o acadêmico. teu texto. A gente só lê a participação do acadêmico, o resto a gente não lê.
É, gente, vamos lá olhar minha declaração. Bem, agora vai. Bem, então, como eu havia dito, né, na aula anterior a gente viu a respeito, né, dos Estados Unidos e toda aquela conjuntura entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, como que os Estados Unidos dimensionou a questão econômica, né, e também, né, a gente viu um lado, né, sobre a estratégia dos Estados Unidos não conduzir uma política de ajuda financeira para os países, né, que foram afetados pela Primeira Guerra Mundial, ou seja, né, a partir do fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos acabou adotando uma postura isolacionista, totalmente diferente do que a gente viu nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, que além de fornecer através do Plano Marshall, né, uma ajuda financeira para os países, né, que foram destruídos por esse conflito, eles também passaram a intervir de forma muito direta nas várias partes do mundo, ou seja, então a partir desse momento que se estrutura a hegemonia americana, ou seja, então é isso que eu queria que ficasse claro para vocês na aula passada. A política isolacionista de contenção de gastos, né, privilegiando principalmente a questão liberal na economia, ou seja, de você tirar o Estado americano, né, dessa influência na economia. Aí a gente tem a crise de 1929, né, que acaba detonando todo esse discurso do liberalismo, né, porque a partir da crise houve a necessidade de um Estado atuando fortemente na economia, e aí a gente acaba vendo, né, toda a dimensão que a crise de 29 acabou trazendo, né, para a década seguinte e que acabou resultando aí na Segunda Guerra Mundial. Né? Como eu disse no começo da aula, a gente não vai, então, fazer uma análise sobre o que foi a Segunda Guerra, estudar cada um dos movimentos que aconteceu durante o período desse conflito. Não, a gente vai ver, é importante a gente ter esse entendimento de quais elementos que foram preponderantes que acabaram resultando nesse conflito, né, de grande proporção. Porque eu acredito que ao longo aí do curso, né, de vocês, e também vocês devem ter visto no ensino médio, vocês viram muita coisa a respeito, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a ideia é trazer, né, esse lado pré e pós Segunda Guerra. Então, na aula de hoje, a gente vai, então, se pautar no momento que se deu, então, pré-Segunda Guerra Mundial, né? E privilegiando, né, a questão do Brasil dentro dessa conjuntura. Ou seja, a partir de um determinado momento, nesse período entre guerras, o Brasil ele teve que optar, né, se ele iria ficar do lado dos Estados Unidos ou se ele iria ficar do lado da Alemanha. Né? E, de certa forma, toda a estrutura, né, ideológica e política do pan-americanismo acabou, então, influenciando na tomada de decisão, né, para que o governo, então, adotasse essa postura pró-Estados Unidos. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Aí, se alguém tiver com alguma dúvida, é só interromper que aí a gente
Então, para esse texto, né, para essa aula, eu utilizei esse texto, né, muito didático do Jorge Lucas Simões Minella, né, A Segunda Guerra Mundial e o Pan-Americanismo Brasileiro, né, esse texto lá de 2011 que foi apresentado nesse Simpósio Nacional de História. Então, né, como a gente já havia visto na aula anterior, todo aquele contexto, né, que acabou resultando na Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra foi apenas uma continuação de toda aquela problemática que havia no continente europeu, vinculado principalmente à questão do imperialismo, ou seja, aquela corrida para a obtenção de colônias, né, tanto no continente africano quanto na Ásia, né, com toda aquela postura de que cada uma das nações se achava superior, né, à nação vizinha, e a partir dessa concepção, acreditando, né, que deveria haver essa expansão do seu território, né, e automaticamente isso acabou gerando todo esse desequilíbrio entre as nações, né, as principais potências, né, naquele momento, lá na Europa. E isso acabou resultando na Primeira Guerra Mundial e, de certa forma, durante os anos 20 e os anos 30, todo esse desequilíbrio, essa tensão entre essas nações acabou se aprofundando ainda mais, né? A Alemanha totalmente ressentida da forma com que ela perdeu a Primeira Guerra, né, e também muito ressentida com relação a toda a todo o resultado, a toda a cobrança que foi feita sobre os alemães a partir do Tratado de Versalhes, né? Só lembrando que a Alemanha ela acabou ficando com essa dívida de guerra da Primeira Guerra. Por quê? Porque ela foi, então, a nação perdedora e ela foi imposta para a Alemanha o pagamento, né, de toda a questão material, né, da França, principalmente da França, mas também aí da Inglaterra. Então, isso acabou prejudicando de uma forma muito intensa a economia alemã. Depois, né, justamente nesse seio de pobreza, de fome, de crise econômica, puja ainda mais a questão do nacionalismo, né, em vários países do continente europeu, e não foi diferente na Alemanha, né, onde surgiu a figura do Hitler, né, o Hitler que era aí um ex-militar, né, que acabou captando, então, acabou congregando todas essas demandas da sociedade trabalhista alemã, né, onde acabou surgindo, né, o partido nazista, né, optando por a questão de adotar, né, na sua nomenclatura o socialismo para tentar congregar, para tentar trazer a classe trabalhadora que era muito forte na Alemanha, né, e a partir disso, com toda a construção ideológica do nazismo, acabou então atraindo essa população, né, para o lado do partido nazista e, né, com todas as questões políticas, né, o Hitler acabou chegando ao poder, né? Então, quando ele chega no poder, ele automaticamente ele já rompe, né, com todo o pagamento das dívidas de guerra da Alemanha. Isso já gera uma tensão muito grande com a França e com a Inglaterra, né? E a Alemanha passa, então, através de um Estado, né, que faz vários investimentos, principalmente na indústria bélica. Isso gera uma grande demanda por mão de obra e, automaticamente, a economia alemã começa, então, a se movimentar, né? Automaticamente,
esse movimento da economia americana, né, da economia alemã, faz, então, um processo de ampliação dos demais setores da economia. E isso faz com que a Alemanha cresça muito economicamente durante esse período pré-Segunda Guerra Mundial. Né? E foi a partir desse crescimento da Alemanha, nesse período, que ela passa, então, a exercer uma série de negociações comerciais com diversos países do mundo, né? Mas principalmente aqui com os países da América Latina, né? Visando justamente isso, né? De você ampliar o seu poder, ampliar a sua influência, né? Justamente com a tentativa de criar uma demanda para os produtos industriais alemães, né? E, ao mesmo tempo, conseguir um canal que lhe fornecesse as matérias-primas essenciais para essa indústria alemã, principalmente para a indústria bélica. Então, a partir desse conjunto de fatores, o governo, né, alemão, a partir da figura do Hitler, passa, então, a exercer uma série de negociações por todo o mundo nesse contexto pré-Segunda Guerra. E é por isso, né, que o autor coloca que no início da década de 1930 é um momento de indefinição dos sistemas de poder pelo mundo. Né? Por quê? Porque nesse momento os Estados Unidos estão ali ainda de forma isolacionista, né, mas ao mesmo tempo querendo conter, né, alguma influência dos países europeus aqui na América do Sul. Né? Isso foi uma constante durante aí os anos 20 e se aprofundou nos anos 30. E depois também a Alemanha, né, que nesse momento passa então por esse processo de desenvolvimento econômico, que passa então a exercer, né, para tentar exercer esse poder de influência, tanto comercial quanto ideológica, nesses países da periferia do sistema. Então, isso também é muito importante a gente ter em mente sobre o que estava acontecendo naquele momento. O Gerson Moura, ele define um sistema de poder, ou seja, toda essa construção hegemônica, como um conjunto de estados composto por um centro hegemônico e a sua área de influência, para o qual esse centro hegemônico é uma liderança militar, ideológica e política, além de ser uma economia central, com o qual os estados periféricos estabelecem relações econômicas desproporcionais. Ou seja, então, o que é esse sistema de poder que estava, então, se definindo na década de 30? Era justamente o quê? Era justamente a Alemanha, né, de um lado, né, se estruturando o seu poder industrial, o seu poder bélico, ampliando a sua construção e ideológica, e, por outro lado, a gente tem ali os Estados Unidos também fortalecendo a sua indústria, né, e isso é muito importante, e é dessa forma, então, que se constrói esses sistemas de poder. Ou seja, então, o que esse Gerson Moura ele coloca? Que todo sistema de poder existe o quê? Existe um centro hegemônico, ou seja, um país que vai emanar, então, todas as ordens, toda a influência, tanto na esfera militar, quanto na esfera ideológica, ou seja, da questão da elaboração de ideias, formas de comportamento ético e cultural, né? E também político, ou seja, a forma, né, de gerir a questão política interna de cada país, né? E, consequentemente, uma economia forte, ou seja, esse centro hegemônico, esse país central hegemônico, ele tinha que ter, então, uma economia forte, bem estruturada, justamente para conseguir
exercer essa liderança e essa influência sobre os países da periferia. Então, como o autor coloca nessa parte, esse centro hegemônico, ele exerce, então, essa influência sobre os estados periféricos, né, principalmente com relações econômicas desproporcionais. Por que desproporcionais? Justamente por esse poder econômico que esse país central possui, todas as relações comerciais sempre vai privilegiar, né, toda a questão dos interesses do Estado, do país central. Ou seja, os estados periféricos, eles ficam apenas com as migalhas de todas essas negociações. Ou seja, então, se a gente observar hoje, né, os sistemas de poder, né, que existe hoje, então nós temos ainda uma relação dos países aqui da periferia muito subordinada aos interesses dos países do centro do sistema capitalista. Ou seja, então vejam que, né, a quantidade de décadas que já se passou, mas ainda os países da periferia não conseguem se livrar, né, totalmente dessa questão, né, dessa área de influência dos países do centro do sistema. Então, foi nesse espaço, né, da disputa hegemônica que o Brasil, né, compreendendo ali o seu papel secundário, ele tentou, então, estabelecer algumas conexões, tanto com um sistema de poder dos Estados Unidos, quanto com outro sistema que também estava se estruturando, né, que era a Alemanha. Então, isso quer dizer o seguinte, que o governo brasileiro, né, o Getúlio Vargas, ele tinha muito bem essa noção e essa leitura a nível global do que estava acontecendo naquele momento. Né? Então, qual foi a postura do Getúlio Vargas? Ele foi levando ali, tentando levar, né, na medida do possível, a influência ali dos dois países, né, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, né, tentando, né, através da sua diplomacia, tentando captar, né, sempre coisas positivas que trouxessem, então, benefícios para o Brasil. Né? Então, o Brasil, a partir desse momento, então, ele tenta estabelecer uma boa relação com esses dois países, né? Nesse momento pré-Segunda Guerra Mundial. Né? Mas isso estava deixando os americanos muito incomodados, né? Porque eles estavam também muito atentos com tudo aquilo que estava acontecendo lá na Alemanha. Ou seja, o Hitler deixando de pagar as dívidas de guerra, o Hitler aumentando o seu poder militar, né, investindo massivamente na indústria bélica, ou seja, então, e também toda aquela construção ideológica do nazismo a respeito, né, da raça ariana como a superior às demais, né, isso trazia um incômodo muito grande para os americanos naquele momento. Então, todas as negociações comerciais que o Brasil passou a efetivar de forma muito intensa com a Alemanha, né, durante os anos 30, né, trouxe um incômodo muito grande para os americanos, né, porque os americanos queriam manter aqui na América Latina ali o seu domínio político, cultural e ideológico. Então, essa era a leitura, né, que tanto os Estados Unidos faziam no momento e também, sabiamente, o Getúlio Vargas sabia, né, aonde que o Brasil estava pisando, né, em cada uma das relações. Chegou alguém aqui.
né? Então, conforme eu havia dito anteriormente, a guerra ela acabou se estendendo, né, sem conseguir, então, superar, né, todos aqueles impasses que acabou ocorrendo em 1918, né, quando os Estados Unidos, né, interviu na guerra e fez com que a Alemanha, né, saísse derrotada desse conflito. E, de certa forma, né, o que facilitou muito para o Getúlio estar realizando esse tipo de relação com os dois países foi justamente a crise de 1929, né, porque isso abalou, né, de forma muito intensa tanto a economia americana quanto a economia também dos países da Europa, ou seja, então a partir desse momento novas formas de negociação passaram então a pautar, né, a esfera global naquele momento com relação às negociações econômicas, ou seja, então o liberalismo e toda aquela sua plataforma de que o Estado não podia intervir de forma direta na economia, isso acabou caindo por terra com a crise de 1929. Por quê? Porque essa crise ela foi resultado justamente da desregulamentação das relações econômicas, né, principalmente vinculadas aí ao capital financeiro. Então, a partir desse momento, o Estado ele passa então a atuar de forma diferente, né, sobre as diversas esferas da sociedade, principalmente na economia. Isso é um dado muito importante. E a partir então desse momento que o Estado passa então a pautar todas essas relações de produção, isso então acaba gerando um novo sistema, né, de comércio entre as diversas nações, ou seja, abre novas oportunidades de comércio entre os países. Né? Então, isso foi o impacto, né, dessa crise de 1929. Automaticamente, ela acabou gerando, né, um desemprego muito grande, né, por todo o mundo. Né? Então, isso acabou dificultando o consumo, né, necessário para uma produção industrial e agrícola, né, que estava até a década de 20 numa plena ascensão. Né? E isso acabou o quê? Isso acabou resultando em que os países centrais e os países periféricos eles acabassem entrando nessa crise de 29 de formas totalmente diferentes. Né? Por quê? Porque nos países centrais, né, houve, então, um desemprego em massa, né, de forma muito intensa. Por outro lado, a gente tem também um efeito, né, de desemprego nos países da periferia, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse efeito de desemprego, isso acaba gerando, então, novas oportunidades de investimento em outros setores da economia. Né? Só lembrando o que aconteceu, né, no Brasil com a crise de 29. Né? A crise de 29 abalou todas as estruturas e acabou facilitando, né, aquele processo de ruptura que aconteceu em 1930, né, com a Revolução de 30, né, com todo o rompimento com a política oligárquica, né, e a nova plataforma do Getúlio Vargas, né, de modernizar as relações trabalhistas, né, investir no setor industrial, já observando toda a conjuntura que se construía naquele momento. Né? Então, tudo isso é influenciado justamente a partir desse contexto da crise de 1929. Né? Então, isso acabou trazendo, né, uma série de consequências por todo o mundo. E até mesmo os Estados Unidos, né, que era a principal nação do liberalismo econômico, passa então a adotar uma interferência estatal na economia, né, como uma forma de sair da crise.
né? E essa interferência na economia se deu, né, de uma maneira muito intensa a partir do governo do Roosevelt, né? Que ele passa, então, a adotar uma série de políticas protecionistas, ou seja, o que significa essas políticas protecionistas? Significava justamente você proteger, né, de todas as formas possíveis a indústria nacional americana, né, justamente para você fortalecer e você ampliar o número de oferta de empregos, né, dentro do território americano, e isso automaticamente iria gerar uma reação em cadeia e a economia iria voltar no seu curso, né, ascendente, justamente por essa plataforma de investimentos estatais e também a partir da plena interferência nas formas de regulação das atividades econômicas dentro do território americano. Então, isso foi algo muito marcante naquele momento, ou seja, o liberalismo econômico ele não conseguiu vingar nem nos Estados Unidos, né, depois da crise de 29. O que a gente viu foi algo totalmente oposto. A gente viu o Estado atuando fortemente nos vários setores da economia. E isso, né, com tanto a recuperação americana quanto o início da recuperação dos países europeus, principalmente, né, da Alemanha, que passa então a se desenvolver principalmente a partir de 1933, então a gente tem uma nova plataforma, né, de produtos no comércio internacional que passa então a interessar esse sistema de poder alemão quanto o sistema de poder americano. Então, todo jogo de poder e tentativa de influência começa, então, a se intensificar a partir da segunda metade da década de 30 do século XX. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Agora, um dado muito, né, importante, né, então, a Rússia, né, acabou saindo da Primeira Guerra Mundial, né, muito fragilizada, né, e justamente aquele contexto, né, de fragilidade, né, porque ela estava só tendo muitas baixas durante a Primeira Guerra, acabou então facilitando no processo da Revolução Comunista, né, que tirou o czar do poder, né, e depois veio, né, toda a Guerra Civil, que acabou resultando, né, na vitória dos bolcheviques, né? Então, e a partir desse momento, né, a partir da política adotada, né, pelo governo bolchevique, passa então a criar uma série de estruturas, né, dentro da União Soviética que facilitasse então esse processo de desenvolvimento econômico, ou seja, então visando essa alavancada na economia soviética, foram adotadas ali várias práticas do modo de produção capitalista, né? Da mesma forma que o Lenin colocava. O Lenin deixava bem claro, né, nos seus textos, né, que para você fazer, então, esse processo de transição para um regime comunista, para a ditadura do proletariado, era necessário, durante um determinado tempo, você utilizar os instrumentos do modo de produção capitalista, né, para você conseguir um determinado desenvolvimento econômico. Para, a partir daí, você conseguir, então, efetivar, né, e destruir paulatinamente as instituições capitalistas, né, que estivessem ali dentro do território soviético, para então se chegar até
a ditadura do proletariado, né? Então, a partir disso, né, naquele momento da crise de 1929, a União Soviética, pelo tamanho da sua economia, né, ela, né, e pelo fato também de estar muito isolada naquele momento, ela acabou passando por aquele contexto de crise, né, não tão abalada, né, como ocorreu, né, com os Estados Unidos e os outros países europeus. Então, esse é um dado muito importante também para a gente considerar nesse momento. E já em 1935, a União Soviética constituía também um poder econômico e político de destaque, né, totalmente contrário aí da plataforma de poder, né, capitalista dos Estados Unidos, né? Isso é muito relevante também nesse momento. E os Estados Unidos, né, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, era um ator geopolítico, né, já muito forte, né, dentro desse contexto mundial. E a crise, né, de 29 acabou afetando profundamente os americanos, né? E isso acabou acabou forçando eles a adotarem uma série de mudanças, né, na sua política interna, através do forte aparato estatal atuando na economia, e também com relação à política externa, né, na busca de melhores mercados e retomada do comércio internacional, né? Ou seja, a partir de toda aquela construção ideológica do liberalismo econômico, né, que você tem que abrir todas as suas fronteiras, que você tem que negociar com todo mundo de forma totalmente igualitária, né, que você não pode, que você tem que deixar o mercado resolver as coisas sozinhos, né? Não foi isso que acabou ocorrendo durante os anos 20, resultou na crise de 1929, e a partir de então o governo americano ele passa então a adotar essa nova postura na política interna e também na política externa. Então ele passa, né, a ir superando cada vez mais a sua plataforma isolacionista, que foi muito característica dos americanos, né, durante ali os primeiros anos pós-Primeira Guerra. Então, eles acabaram, então, observando o contexto geoeconômico e geopolítico no mundo que se construía naquele momento, eles passaram, então, a observar que, sim, era necessário eles tentar ampliar a sua área de influência, principalmente na América do Sul. E o terceiro polo, né, muito importante nesse momento, né, como eu havia dito, era a Alemanha, né, que estava profundamente afetada, né, pelo abismo econômico, né, com milhões de desempregados, mas que, a partir da ascensão do poder, né, do Hitler, né, ele passa, então, a reestruturar a economia alemã, e ela passa, então, a caminhar num desenvolvimento, né, muito grande a partir aí da segunda metade dos anos 30. Então, era essa a construção do sistema de poder que existia, então, naquele momento pré-Segunda Guerra Mundial. E, quando a gente pensa, né, a respeito da América Latina e essa disputa entre os países centrais para ver, né, quem influenciar cada um dos países, né, e isso foi um momento também muito característico entre essa disputa que havia nesse momento. A partir disso, a América Latina, né, como um todo, né, sendo aí a periferia do sistema capitalista, já com um destino totalmente subordinado, né, ela então acabou se tornando esse palco dessas disputas, tanto comerciais quanto ideológicas, né, principalmente entre Estados Unidos e Alemanha.
A América Latina, né, pela sua proporção territorial, ela era um mercado consumidor muito promissor, e também pela questão dos seus atributos naturais, né, principalmente com relação às matrizes, né, energéticas, né, e outros minerais importantes, principalmente para a indústria bélica. Então, é por isso que a América Latina acabou entrando nesse centro de disputa entre esses dois sistemas de poder, né? Alemanha de um lado e Estados Unidos de outro. E mais tarde, quando o conflito entre esses dois sistemas de poder se mostra, então, inevitável, esse subcontinente, ou seja, a América Latina, ela acaba, então, adquirindo uma estratégica territorial muito importante também, dentro já do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial, justamente pelo posicionamento, né, da América Latina com relação ao Oceano Atlântico, ou seja, pelo fato ali da sua proximidade, da sua distância com relação ao continente africano. Então, tudo isso, né, o Oceano Atlântico, né, enquanto uma um espaço, né, de transporte muito importante, tanto de mercadorias quanto de pessoas. Então, é por isso que a América Latina possuía esse, essa importância estratégica nesse momento, né, já quando começa, então, a se estruturar o conflito da Segunda Guerra Mundial. Se a América Latina, né, ocupa, então, essa posição de destaque, né, automaticamente o Brasil também, né, entra nesse meio, né, nessa posição estratégica totalmente importante, né, dentro dessa dimensão desse conflito. Agora, o mais importante ainda era a capacidade do país, do Brasil, de fornecer matérias-primas essenciais para o esforço de guerra, tanto de borracha quanto, né, de ferro. E é por isso que a Alemanha e Estados Unidos tentou a todo custo envolver economicamente, ideologicamente e politicamente o Brasil, né, justamente por esse tamanho de território, né, que nós temos, também pela dimensão do nosso mercado consumidor, né, o tamanho da população, né, e principalmente pela questão dos atributos naturais que o nosso território possuía naquele momento, né? Então, o Brasil entra nesse foco, né, dessa disputa entre esses dois sistemas de poder. Agora, no campo econômico, né, enquanto o Brasil, né, enquanto os Estados Unidos já era um parceiro, né, de peso para os Estados Unidos já era um parceiro de peso para o Brasil, né, que a partir disso ele consumia, né, boa parte das nossas exportações, principalmente de produtos primários, né, incluindo aí o café, que naquele momento ainda era o motor da nossa economia. A partir de toda a nova dinâmica do comércio que se estrutura a partir de 1930, né, já depois da crise de 29, e isso então amplia as redes de negociação com vários países da Europa, ou seja, então o Brasil passa a negociar com esses países europeus, principalmente a Alemanha, né, pela sua questão de desenvolvimento econômico quando o Partido Nazista toma o poder e, ao longo dos anos, passa, então, a estruturar uma Alemanha forte economicamente. Sendo a Alemanha forte economicamente, ela passa, então, a negociar com vários países, né, e o Brasil acaba entrando nessa jogada, né? Então,
Era esse o cenário que se construía, então, naquele momento, né? E o tipo de comércio realizado, né, com os países europeus, né, era diferente do praticado com os Estados Unidos, né? Por quê? Porque o comércio permitia, né, ao Brasil e à Alemanha trocar, então, as mercadorias sem o uso da moeda de troca internacional, né, que no caso era o dólar, e que naquele momento, né, depois da crise de 29, ele estava muito escasso. Né? Por quê? Porque um contexto de crise, ele acaba gerando um processo de retenção dos dólares. Por quê? Porque quem detém o capital passa, então, a ficar com medo, né, de investir as suas reservas de dólar, né, nas bolsas de valores, e isso, então, acaba retendo essa liquidez de dólar no mercado internacional. Né? Mas a negociação entre o Brasil e a Alemanha era feita ali a partir, né, da troca dessas mercadorias sem esse viés intermediário do dólar. Então, isso é que facilitava um certo equilíbrio comercial tanto, né, entre a Alemanha e o Brasil. Né? Então, isso que foi gerando um aprofundamento da relação Brasil com a Alemanha. E observando isso, os americanos passaram a ficar, né, com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele... Professor, Oi. só uma dúvida, desculpa perguntar, interromper. Se fosse pensar naquela época, a boa relação entre os governos alemão e brasileiro, você imaginaria que o Brasil ia lutar a guerra do lado da Alemanha, não dos Estados Unidos, né? Isso, exatamente. Esse é o principal medo dos americanos, Thiago. Esse era o principal medo deles, né? Porque sendo esse tipo de negociação totalmente favorável, né, para o Brasil, né? Totalmente diferente das negociações que acontecia, né, com os Estados Unidos, que o Brasil, né, por ser um país periférico, acabava ficando só com o ônus das negociações. Então, isso é que acabou gerando esse momento, né, de tensão, e os americanos ficaram, né, com muito medo do que poderia acontecer com essa influência dos alemães aqui no Brasil. E, né, em virtude da própria estrutura política, né, do Getúlio Vargas, né, que acabou instaurando ali basicamente uma estrutura ditatorial, né, nacionalista, e isso deixava os americanos ainda mais com medo, né, porque existia ali uma certa semelhança nas posturas, né, da Alemanha nazista com o Brasil do Getúlio naquele momento, ou seja, lógico, né, que guardadas as proporções ideológicas, né, do nazismo, mas quando a gente pega a questão, né, de um regime autoritário, ditatorial, nacionalista, havia sim uma certa proximidade com aquilo que estava acontecendo no Brasil, né, do Getúlio Vargas, totalmente ali nacionalista, né, desenvolvimentista, né, criando ali uma nova plataforma para o setor industrial. O Getúlio queria também fortalecer o poder bélico do Brasil. Então, tudo isso, né, trouxe esse contexto de receio e medo por parte dos americanos. Mais alguma coisa, Thiago? O professor estava me lembrando, eu não sei se realmente é verdade. Diz que ambos os presidentes tinham uma grande amizade entre si. E parece que uma vez Getúlio Vargas deu um Fusca, um carro lá da Alemanha, muito pequeno para o Hitler de presente. Porque o Hitler era muito alto e ele não conseguia entrar dentro do carro. E o Getúlio era muito baixinho, assim, meio assim, não tinha nem pescoço na época. Daí o outro foi lá e deu um cachecol que daí ele não poderia utilizar. E foi uma pressão para o Vargas poder entrar na guerra do lado dos Estados Unidos.
Isso, exatamente. Eu não sabia dessa história aí, não, Thiago. Mas o Getúlio, na verdade, o Getúlio ele foi sustentando essa relação, né, com a Alemanha até onde deu, né? Inclusive, eu vi um outro documentário que os americanos eles tinham até uma, um plano já estratégico bem estabelecido caso, né, o Brasil efetivasse essa aliança com a Alemanha, ou seja, os americanos eles iriam acabar invadindo aqui o Brasil, né? Então tem tudo isso também. Eles já tinham, né, tudo. A proximidade entre os Estados Unidos e o Brasil seria muito menor, né? Sem contar os países vizinhos do Brasil, que seria muito fácil de uma invasão americana. Não teria nem chance de combate. Seria um massacre. Isso. É exatamente isso. Então, né, o Getúlio ele foi, né, tentando tirar os benefícios para o Brasil de ambos os países, né, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, né, mas chegou um momento em que ele teve que optar, né, ou fica pro lado dos americanos ou, né, fica pro lado dos alemães, né, então eles sabiamente, né, naquele momento ele optou, né, por se manter do lado, né, dos americanos, né. E veja só, pessoal, que, né, dentro dessas negociações, a Alemanha ela passou a ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né. Então veja que não era pouca coisa, né? Não era pouca coisa o que estava acontecendo, né, com o Brasil e com a Alemanha. E muitas vezes, né, esse contexto pré-Segunda Guerra Mundial, né, a respeito, né, da posição do Brasil, muitas vezes não é vista, né, dentro, né, da universidade e também quando vai, né, abordar esse tipo de conteúdo na educação básica, né, muitas vezes acaba ali passando batido esse contexto, mas é muito importante também, né, não só tratar especificamente da entrada do Brasil na Segunda Guerra, né, mas também tentar dimensionar o que foi esse pré-Segunda Guerra Mundial para o Brasil, né? Qual foi essa ligação que o Brasil tinha, né, com esses dois países, né? E mais, para a gente fazer isso, é necessário a gente ter o entendimento do que era o governo Vargas naquele momento. É preciso a gente entender qual foi a ruptura que o Vargas, né, acabou estruturando com a Revolução de 1930. É porque, né, caso contrário, a gente não consegue passar o que foi essa conjuntura, né, entre Brasil e Alemanha e Brasil e Estados Unidos. Então vejam que, né, aumentando a influência, né, dos alemães aqui no Brasil, né, e também eles passaram, né, fornecer armas, né, dentro desse sistema de poder, algo que o Getúlio, né, queria muito fazer, né, que era aumentar esse poder bélico do exército brasileiro, né, e juntamente com uma construção de uma siderúrgica aqui no Brasil, né? O Getúlio Vargas ele levou essa relação com esses dois países, né, justamente no sentido de tentar tirar algo positivo para o Brasil, né? E o principal objetivo dele nesse momento era de fortalecer essa questão, né, do aparato do Exército Brasileiro e também a construção dessa siderúrgica. Mas por que o Getúlio tinha essa fixação por construir uma siderúrgica no Brasil? Justamente
por essa nova plataforma desenvolvimentista vinculada ao setor industrial, né, que o Getúlio Vargas, né, passou a desenvolver a partir de quando ele chega no poder aqui no Brasil, era necessário você ter essa indústria de base, né, porque a siderurgia ela é uma indústria de base, é uma indústria que vai fornecer materiais super importantes que vão ser utilizados, né, nos setores industriais em cada um dos seus segmentos, ou seja, de você fazer o processamento, né, dos minerais e gerar os produtos que são essenciais aí para as indústrias dos diversos segmentos. Então, por isso que o Getúlio ele tinha essa fixação muito grande com relação a construir uma siderúrgica no Brasil nesse momento. Isso eu já falei. Certo, então, a partir desse contexto, né, da Alemanha chegar a ser a segunda maior parceiro comercial do Brasil, né, os Estados Unidos, né, totalmente com medo do que poderia acontecer, já vendo tudo aquilo que o Hitler estava planejando lá no continente europeu, toda a plataforma ideológica do nazismo, né, e isso acabou, então, gerando no Brasil uma pressão muito grande por parte dos americanos, né, ou seja, então, diversas táticas, tanto políticas e também de relações comerciais, foi pressionando cada vez mais o Brasil a chegar à sua relação cada vez mais próxima com os Estados Unidos, né? Então, era esse o cenário que passava, então, a se construir naquele momento. Professor, Pode falar. pode falar, Thiago. Não, pode falar você primeiro, eu sou um cavaleiro. Ah, tá bom. Eu tava vendo, eu acho que um documentário esses dias, que até o Walt Disney foi nessa época aí que foi criado aquele Zé Carioca. Sim. Foi justamente também para essa aproximação, né? Que o Walt Disney veio para cá, foi o maior burburinho, né, no Brasil, e depois ele criou o personagem justamente para também ter uma pressão social, né? Porque daí o Brasil já teria essa aproximação mais forte com os estadunidenses. Isso, é exatamente isso, Lígia. Tudo isso era parte importantíssima da estratégia ideológica dos americanos, né, para tentar influenciar culturalmente, né, o brasileiro e tentar construir uma noção de que, nós, os americanos e os latino-americanos, nós somos uma coisa só, né? Então, por isso, né, que o Walt Disney, né, ele veio, então, para, né, e toda aquela elaboração, né, do Zé Carioca, justamente para tentar trazer essa ideia, né, de que os americanos e os latino-americanos estavam totalmente no mesmo pacote, que era todo mundo igual, né? É aquela noção da América para os americanos, né? Ou seja, isso era parte fundamental da influência ideológica aqui no Brasil por parte dos americanos. Exatamente isso. Fala, Thiago. O professor, e dentro do Brasil, o Getúlio sofreu uma pressão sobre a imigração, né? Se fosse imaginar, o Brasil tinha uma colônia de imigrante alemão, italiano e japonês muito mais do que uma força dentro do Brasil dos Estados Unidos, né? Isso, exatamente isso, Thiago. Isso também foi assim um dos elementos, né, importantes, né? E, inclusive tem alguns documentários, né, que tratam que quando surge, né, o Partido Nazista lá na Alemanha, né, vários membros, né, das colônias alemãs aqui no Brasil também passaram a adotar
esse tipo, né, passaram a adotar o partido nazista, né, como uma dimensão tanto cultural quanto ideológica, e que acabou, então, aumentando essa influência do partido nazista nas diversas colônias alemãs aqui no Brasil. Lógico que isso não era a maioria dos imigrantes, mas houve, sim, uma parte considerável de imigrantes alemães que, né, abraçaram, né, o nazismo, né, e que durante a, a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente depois, né, que o Brasil acaba entrando no conflito, houve vários momentos assim de tensão do poder estatal brasileiro para com os imigrantes italianos, japoneses e alemães aqui no Brasil, ou seja, de haver assim até uma sondagem, né, de como se comportava, né, cada grupo desses de imigrantes. Então, isso também acabou ocorrendo aqui no Brasil. Ô, professor, o Palmeiras sofreu muita retaliação na época. O time mesmo, Palmeiras, hoje em dia, você lembra? Não sei se você já ouviu falar. Teve que trocar nome de estádio, tudo, porque o Palmeiras sempre foi muito vinculado com a Itália no Brasil, né? Era o Palestra Itália, né? É isso, muitos torcedores descendentes italianos. Então o Palmeiras sofreu uma retaliação muito grande na época. O senhor sabe o atacadista sair? O senhor Sim. sabe onde que ele surgiu? Não. Ele surgiu em Açaí, essa empresa. Ah, é? Só que na época, o primeiro dono do atacadista Açaí, ele era delegado de Polícia Civil de Açaí. E na época da guerra, ele foi expulso de Açaí. O filho dele levou uma pedrada na cabeça, quase foi morto. E ele saiu de Açaí com a promessa que ele seria maior do que Açaí. Foi onde que ele criou a rede atacadista chamada Açaí, que hoje em dia você coloca Açaí, sai primeiro o mercado para depois sair o nome de Açaí mesmo. Então, como que é, Thiago? Eles eram imigrantes japoneses? Isso, os primeiros donos são imigrantes japoneses, que na época da Segunda Guerra foram expulsos de Açaí. A colônia japonesa era muito forte aqui, só que tinha toda a questão, né? A briga entre brasileiros e japoneses daí durante a guerra. Até que teve um navio, que eu vi uma reportagem até no Esporte Espetacular, que é o maior cemitério de navios do mundo, são navios japoneses que estavam indo atacar os Estados Unidos, que foram derrubados pela aeronáutica estadunidense. Só que esses navios, há anos atrás, tinham vindo trazer imigrantes japoneses ao Brasil. Então já tinha uma colônia japonesa estabelecida no Brasil antes da guerra. Assim como a italiana e a alemã. Sim, exatamente. Eram, assim, né, grande parte, né, das famílias, né, que a gente tem hoje, né, de descendência alemã, japonesa, italiana, eles vieram, né, bem antes da Segunda Guerra Mundial, né, e em várias partes, né, do Brasil, eles acabaram, né, sofrendo, né, muitas formas, né, de preconceito. E um exemplo muito claro, né, que você colocou muito bem aí foi essa questão, né, do Palmeiras, né, do Palmeiras, que era o Palestra Itália, que justamente, né, por esse momento de tensão em virtude da guerra, e o Brasil já tinha entrado no conflito, né, de fazer com que o Palestra Itália se tornasse Palmeiras, né? Então, esse é um exemplo assim muito claro do que ocorreu naquele momento. E a inteligência, né, o órgão de inteligência brasileiro, né, estava totalmente assim atento com relação a qualquer um dos movimentos, né, dessas colônias de imigrantes italianos, japoneses e alemães, né? Tanto que aquele pessoal, né, nas colônias alemãs que eram, né, do partido nazista, eles
né, acabaram sofrendo ainda mais com essa pressão do aparato estatal brasileiro, né? Justamente para dizer, né, ó, você está em você é descendente de alemão, filho, mas você está em território brasileiro, então aqui você vai ter que pisar fino com a gente, né? Era basicamente esse o recado do governo do Getúlio, né? E nessa citação, né, que eu coloquei aqui, o dado significativo da conjuntura está exatamente em que essas economias centrais não são apenas dois polos dominantes, exercendo o mesmo tipo de influência sobre o polo subordinado. Elas são o fundamento de dois sistemas de poder em confronto e é esse dado político que possibilita algum ganho por parte da economia dependente. Ou seja, apesar do Brasil estar na periferia do sistema capitalista, o Getúlio, então, tinha essa leitura de que ele poderia tirar algo, né, positivo para o Brasil naquele momento, né? Certo. Aqui eu já falei. E agora, né, um dado que é muito importante para a gente também observar nesse momento é que no governo Vargas havia uma clara divisão entre aqueles que eram pró-Alemanha e aqueles que eram pró-Estados Unidos, né? Os militares, né, brasileiros que estavam ali ansiosos por um processo de renovação do exército, eles estavam ali totalmente entusiasmados, né, com o sucesso do exército alemão, né, que naquele momento era chefiado pelo general Góes Monteiro, né. E, por outro lado, a gente tinha, né, no Itamaraty, que é o principal órgão, né, da diplomacia brasileira, o Oswald de Aranha, né, que era um gaúcho, né, assim como o Getúlio, né, que também acabou ajudando o Getúlio durante todo o processo da Revolução de 1930, né, o Oswald de Aranha tinha essa outra leitura a respeito, né, do Brasil, ou seja, então para ele era melhor o Brasil manter essa relação já de longa data com os Estados Unidos, mas o exército, né, brasileiro, né, tinha essa queda pelos alemães, né? Então isso acabou influenciando muito também nas decisões naquele momento, né? Então vejam o quanto que o Getúlio, né, ele foi sábio em conduzir esses dois países, né, naquele momento. Então ele tinha um exército de um lado que era pró-Alemanha e por outro lado ele tinha todo o seu instrumento diplomático que era pró-Estados Unidos. Então isso que acabou facilitando muito, né, para o Getúlio conduzir aí esse jogo. Mas aí é lógico, né, que a partir de 1939, quando acaba eclodindo mesmo a Segunda Guerra Mundial, a ofensiva econômica alemã acabou, então, entrando em dificuldade, justamente por quê? Porque a Alemanha, então, passa a estruturar uma economia de guerra, ou seja, todo o seu aparato estatal, toda a sua indústria, durante um momento de guerra, é direcionado para os esforços, né, para te dar condição de conseguir lutar de forma competitiva no conflito. Então, isso acabou fragilizando as relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha, né? E, logicamente, que esse comércio, né, compensado
né, que ocorria simultaneamente ao livre comércio praticado com os Estados Unidos e a Inglaterra, acabou entrando em declínio praticamente, deixando de existir em 1941, o que, de certa forma, essa retirada da Alemanha do cenário internacional durante aquele primeiro momento da guerra acabou, então, facilitando com que a economia americana exercesse ainda mais influência sobre o Brasil, né? Então, assim a gente tem um período de equilíbrio entre as relações entre os países sul-americanos e as potências em disputa, né, de 35 até 39, né? Ou seja, os países, não só o Brasil, mas os países sul-americanos conseguiram manter uma certa distância dessa disputa do poder entre a Alemanha e Estados Unidos. Mas quando estoura em 39 a guerra, aí você tem que optar por um lado, né? E foi muito importante, dentro dessa opção do Vargas, né, para que ele se estabelecesse uma posição pró-Estados Unidos, foi muito importante o que eles chamaram da missão Oswaldo Aranha, ou seja, foi uma missão diplomática, né, que o Oswaldo Aranha ele foi até os Estados Unidos, estabeleceu lá uma série de negociações, uma série de condições, né, para que os americanos conquistassem a plena aliança, né, com os brasileiros, né? Então, isso acabou facilitando muito. Então, por isso que o Oswaldo Aranha ele é colocado como um grande diplomata brasileiro, né, nesse momento. Que ele teve esse jogo de cintura e muita sabedoria para conseguir conduzir essa política com os americanos e retirar dos americanos, principalmente, a siderurgia nacional, né, que foi um dos principais ganhos, né, do governo do Getúlio Vargas naquele momento, né? Então, o Getúlio conseguiu retirar o que ele queria dos americanos, né? E isso foi parte fundamental dessa missão diplomática conduzida pelo Oswaldo Aranha. E automaticamente, né, quando você tem essa proximidade, né, dos americanos com os brasileiros, né, então isso acabou facilitando, né, com que os americanos instalassem uma base militar, né, lá em Natal, justamente por aquela posição estratégica de Natal com relação ao próprio Oceano Atlântico, né? Então, tudo isso foi uma contrapartida com relação à junção, né, Brasil e Estados Unidos. Mas o que é mais interessante a gente observar que durante vários anos anteriores, no aparato estatal brasileiro, sempre houve uma queda para o lado dos americanos, né? Justamente por essa construção ideológica que os americanos sempre tentaram forjar aqui no continente americano, né? De que o continente americano era um só, né? E de que não poderia haver uma influência dos europeus aqui no continente americano, né? Que nós não seríamos colônias, novas colônias, igual aconteceu durante o período do imperialismo, né, o que ocorreu na Ásia e na África. Então, de certa forma, os americanos sempre tentaram forjar essa noção, né, do pan-americanismo, ou seja, de tentar influenciar os países latino-americanos de que os Estados Unidos e nós estávamos na mesma jogada, estávamos dentro da mesma linha de poder, né? Algo que se mostrou ao longo, né, dos anos, né, totalmente furado, né? Ou seja, uma relação totalmente desigual.
E essa construção ideológica dos americanos era justamente para tentar minar a influência, né, que o Simão Bolívar e toda a ideia dele de construir uma nação, né, bolivariana, ou seja, as nações latino-americanas a partir de uma única construção, de uma única nação, os americanos eles não vinham com bons olhos essa questão do Simão Bolívar aqui na América Latina. Eles tinham um pé atrás com relação a essa construção bolivariana, né? Então, isso que os americanos sempre tentaram construir ao longo dos anos, principalmente ali durante o século XIX e com mais intensidade com o século XX. Né? Tem um outro importante também diplomata brasileiro, o Joaquim Nabuco, que tinha uma clara opção pelos Estados Unidos, né? Ou seja, ele foi um importante diplomata brasileiro durante o início, né, do século XX, e ele pendia totalmente por esse pan-americanismo dos Estados Unidos. Ele não tinha muita afeição com relação à ideia da nação bolivariana. Né? Ele já era do outro lado, ele pendia, então, para os Estados Unidos. Bem, isso aqui eu já... É isso que eu já comecei a falar, né? Ou seja, então, o que acabou influenciando, né, o Getúlio Vargas a adotar, então, essa política pró-americana, né? Sendo que o pensamento do Estado Novo, naquele momento altamente autoritário e nacionalista, ele tinha uma maior proximidade política com o que estava acontecendo na Alemanha. Mas é justamente essa questão já enraizada aqui no continente americano, né, dessa influência da grande nação dos Estados Unidos, da grande nação republicana democrática. E isso, né, acabou, então, influenciando nas decisões aí do Getúlio Vargas. E, né, lógico que a gente tem que considerar que ele foi flertando ali com as duas nações até que ele conseguiu retirar dos americanos o que ele queria. Então, a contrapartida foi o Brasil acabar, né, apoiando os esforços de guerra dos Estados Unidos e depois, né, entrar de forma efetiva no conflito, mandando lá para a Itália os 25 pracinhas brasileiros, né, a importante força expedicionária brasileira, né, que conseguiu derrotar os nazistas lá na Itália, né? Isso é muito importante a gente colocar. Então, ou seja, dentro desse pan-americanismo, né, que existe no continente americano, né, de um lado, então, está os Estados Unidos, né, e toda a sua questão de centralizar tudo nessa nação, e do outro lado nós temos o Simão Bolívar, né, já com aquela questão, né, da construção, né, de uma grande nação bolivariana, né, ele foi importante no processo, né, de independência, principalmente das nações que estavam sob julgo, né, do Império Espanhol. Então, tudo isso, né, existe essa rixa, né, entre os americanos com essa perspectiva bolivariana. Que eu já falei. Agora, né, o que é importante também a gente destacar é que o Brasil sempre teve, então, essa queda, né, para a influência dos norte-americanos.
Já a Argentina, né, justamente por essa questão enraizada do bolivarianismo, né, ela não tinha tanto essa queda, essa dependência para com os norte-americanos, né? Ela tinha uma postura ali totalmente diferente do Brasil. O Brasil sempre foi pró-Estados Unidos, né? A Argentina, por outro lado, ela adotava uma postura diferente, né? Bem, então, acho que é isso. Alguma dúvida, pessoal? Sem questão, então, deixa eu só fazer um registro aqui do pessoal que está aqui. Obrigado, Natal. Que bom que você gostou da aula. Bem, então acho que é isso, pessoal. Então, até segunda. Na segunda, então, a gente vai ter a aula, né, só de geografia econômica, né, porque daí vocês vão ter, né, aquele tempo para já começar a fazer, então, a avaliação, né, da disciplina de geografia urbana, né, só lembrando, então, que vocês vão ter esse prazo de uma semana para entregar essas questões respondidas, né, vai ser questões, assim, super simples, né, para quem assistiu às aulas vai conseguir resolver tranquilamente, e eu estou aí à disposição para as dúvidas. Beleza? Então, obrigado pela presença de todos aí, e um bom final de semana.